Esporte e Companhia. Oferecimento Poupa Farma, o remédio que você usa muito mais barato. Não se engane, Fiat é Atri, em Santos e São Vicente. Imita Alimentos, produzindo momentos deliciosos a você. Sabe aquele remédio que você toma todo dia para cuidar da diabetes, da hipertensão ou do colesterol? A Poupa Farma tem esse remédio. Mas um detalhe, pelo menor preço do mercado. Nós da Poupa Farma não brincamos com a sua saúde. Em preço, somos imbatíveis. Porque saúde não tem preço. E aqui na Poupa Farma, custa bem pouquinho. Poupa Farma, remédio que você usa muito mais barato. Não se engane, Fiat é na Atri. A tecnologia, o design, os detalhes que fazem a diferença. No estilo, na cor, em todo mundo, do jeito que todo mundo gosta, do jeito que todo mundo quer. Venha ficar mais perto de um Fiat na Atri, que fica perto de você. Atri, em Santos e São Vicente. Não se engane, Fiat é na Atri. Você sabia que além da famosa farinha de trigo Nita, também são produzidas misturas para bolos, fermentos e muitos outros práticos produtos para o seu dia a dia. Tudo com qualidade certificada para preparar receitas deliciosas para você e sua família. Conheça mais sobre produtos e receitas Nita em www.nita.com.br. Nita, produzindo momentos deliciosos a você. Olá, boa noite. O Esporte Companhia está chegando aqui mais uma vez nas segundas-feiras, a partir de agora, 22 horas, ao vivo, para que você acompanhe aqui. Nós vamos falar muito sobre esporte, sobre futebol, sobre os clubes da região e, é claro, sempre trazendo convidados muito especiais para que você possa, conosco, construir esse programa aqui também participando pela internet. Nosso Facebook é o facebook.com/programa Esporte e Companhia, o Companhia por extenso. Então você já sabe, você pode avisar os seus amigos para que nos acompanhem também pela internet e fique conosco aqui toda segunda-feira, aqui com o Esporte e Companhia. Sem perder tempo, já vamos apresentar os nossos convidados. Quero agradecer muito a vinda aqui do Conselheiro dos Santos, Alberto Pfeiffer. Obrigado, Alberto. Obrigado pela presença aqui conosco. Muito obrigado, prazer. Falar um pouquinho dessa estrutura que norteia o futebol brasileiro, que muitas vezes passa despercebido. Vamos comentar sobre isso, vamos tentar entender como o Santos pode melhorar sua posição. E uma marca tão forte que pode crescer ainda muito mais. Também conosco, técnico da categoria Sub-13 da Portuguesa Santista, ele que é ex-atleta, jogou em vários clubes, é jornalista como nós também. Flávio Antunes, obrigado, Flavinho, pela presença. Boa noite a todos, boa noite a você, do prazer estar aqui com você. Você que é um cara de muita credibilidade na nossa profissão, é um companheiro de profissão e eu fico feliz por essa nova empreitada e estamos aí para a gente falar aí sobre tudo que nós teremos nessa noite. Legal, legal a presença do Flavinho também conosco e sempre também nas segundas-feiras o nosso companheiro jornalista também, Halley Rodrigues. Tudo bem, Halley? Tudo bem, Edu? Boa noite aos amigos da TV Com. Vamos comentar a respeito do Santos, que teve aí mais um empate, um tropeço do Campeonato Paulista, muitas coisas acontecendo no time de Vila Belmiro, a gente vai comentar tudo ao longo do programa. É isso aí, a nossa colega, a nossa querida Roberta Rigoletto. Tudo bem, Roberta? Tudo bem, Edu? Vamos falar bastante hoje de esporte, vamos com os nossos convidados trazer um programa de excelente qualidade, não é isso? Vamos. E os nossos telespectadores? Sabe o que um telespectador falou para mim hoje? Pois não. Que segunda-feira é o dia preferido dele, porque tem o programa Esporte Companhia. Muito legal. Então, um abraço a ele, obrigado pelo carinho conosco aqui também. Roberta, como é que a gente pode interagir com o nosso telespectador? Como é que ele faz para nos acompanhar? Lá pela nossa fanpage no Facebook, facebook.com/programa Esporte Companhia, e as nossas canequinhas continuam para o sorteio. É só curtir a nossa fanpage. Olha aí, muito legal.
recado está dado, não perca tempo, já comece a participar conosco aqui pelo Esporte Companhia. Fala em perder tempo, Harley, vamos direto já no que aconteceu de melhor nessa rodada do final de semana no futebol? Vamos lá? Vamos comentar o que aconteceu nessa rodada do Campeonato Paulista, muitas coisas. O Santos, como eu salientei no meu destaque, mais um tropeço, dessa vez em casa, né, contra o São Bento de Sorocaba, empatou por 2-2. Talvez o Santos viva o seu pior momento ao longo deste campeonato. Vamos começar com o Bragantino e Corinthians, Ali? Vamos lá. Sim, Wagner Love que desencantou, né, Edu? Cortou o cabelo, melhorou. Olha lá, finalmente, saiu até o gol. Depois de 10 jogos, Wagner Love conseguiu marcar seu primeiro gol com a camisa corintiana. Ele que estava sentindo um peso enorme, até cortou o cabelo. E aí, desta vez, conseguiu, de fato, o seu primeiro tento com a camisa corintiana. A gente sabe que jogar lá em Bragança nunca é fácil. O Corinthians aí já abrindo 5 pontos à frente do Santos, que é o segundo colocado na tabela do Campeonato Paulista. O Corinthians deverá ser o primeiro ao final desta primeira fase, deverá ter a vantagem, o mando de jogo, deverá sempre fazer o segundo jogo na Arena Corinthians até o final do campeonato. É isso aí, dos 3, né, um jogará fora aquele que será o terceiro. Bom, vamos agora para Red Bull Brasil e Palmeiras, né? Exato, a surpresa da rodada, o Palmeiras que vinha aí de uma vitória frente ao São Paulo por 3-0, agora perdeu para o Red Bull lá em Campinas por 2-0. O Palmeiras que para muitos voltou ao normal, Edu. Voltou aquele time que não encanta, aquele time que ainda depende de um maior entrosamento, e pegou essa equipe do Red Bull, que é uma das poucas que se salvam nesse campeonato 2015 e acabou perdendo. O técnico Oswaldo de Oliveira até fez um meia-culpa, falando que a semana foi muito conturbada, muito auê, e os jogadores não souberam lidar. Mas acho que esse é o ponto, o treinador não encaixou o time, e a hora que encaixar a coisa deve andar. Sem dúvida, se a gente lembrar o time que o Palmeiras tinha no passado frente a este, a melhora é significativa, só que depende de entrosamento. Sim. Tem muitos jogadores aí chegando, o Palmeiras muitas ainda viva caras outros, novas, né, Harley? Sem dúvida, isso, futebol não é de uma hora para outra, depende de tempo. O Oswaldo de Oliveira é um técnico que tem capacidade, já demonstrou isso por outras equipes, por onde passou, e no Palmeiras não deverá ser diferente, deverá conseguir fazer um bom trabalho. É uma equipe para ficar no meio da tabela no Campeonato Brasileiro. E quando eu falei de treinador, o Flavinho, pelo semblante, já deve ter observado a questão de colocar o time entrosar. O Oswaldo precisa disso, e a hora que achar, né, Flávio, encaixa o time, a coisa acaba rodando, né? E é um time que tá ganhando corpo nessa temporada, né? Foi uma equipe totalmente renovada, e como o próprio Oswaldo Oliveira colocou, foi uma semana de muito auê, principalmente pela vitória frente ao São Paulo, e isso acaba trazendo uma empolgação, e uma empolgação, ela às vezes vem seguida de uma acomodação, e o time ontem entrou acomodado e acabou perdendo um jogo que poderia ter dado uma sequência boa de vitória. E o Santos ontem na Vila também acabou se atrapalhando, né, Harley? É verdade, mais um tropeço. O Santos, que já tinha perdido para Ponte Preta no meio da semana, agora empatou em casa contra o São Bento. Aí o primeiro gol do São Bento, uma falha terrível da zaga santista, que deixou o volante Renan, ex-São Paulo, ex-Vitória, fazer esse gol de uma forma extremamente tranquila. Depois a gente vai ver que o Santos consegue chegar ao tento de empate. O São Bento volta à liderança depois de um gol que muitos discutiram se houve falha ou não do Vladimir. Vladimir, que será o goleiro do Santos até as etapas finais do Campeonato Paulista, já que o Vanderlei ficará 3 meses fora. Ele que sofreu uma fratura frente à Ponte Preta, uma fratura no rosto, e passou por uma cirurgia agora no início da semana e ficará 3 meses fora. E o Santos terá que jogar com o Vladimir. Até é bom eu perguntar para o Flavinho, o Vladimir um jogador que o Flavinho conhece bem. O Vladimir te inspira confiança para essas fases finais, Flavinho? Não, ele precisa ainda dar essa confiança ao torcedor, né? O Vanderlei vinha muito bem, um excelente goleiro que o Santos contratou do Curitiba, infelizmente teve a contusão. O Vladimir, ele, nas oportunidades que teve, ele teve altos e baixos. Ontem, eu acho que ele vacilou no gol. Aliás, não só ele, mas a defesa, porque o jogador do São Bento não pode cabecear sozinho. Ninguém subiu, né? Ninguém subiu, o goleiro não saiu. O Flávio tem razão. Mas isso não exime o vacilo do Vladimir. Porém, vai depender dele, né? E agora tem final, o ritmo, né? Falta o ritmo pro goleiro. O goleiro tem que jogar. Ainda bem que ele tem essa sequência, né? Falta aí 4 partidas, né? Para esse término de fase. Exato. O Santos vai pegar o Corinthians agora fora de casa. É uma partida complicada, né? E a gente está vendo o gol do Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira que está num processo de renovação com a equipe santista. O Santos, segundo informações do Jorge Nicola, um blogueiro meio arrastada essa renovação, né, Harley? Era para ter acontecido. Eu também acho. Segundo esse blogueiro, o Santos ofereceu R$100 mil por 2 anos de contrato ao jogador. Já o staff do Ricardo Oliveira perde R$350 mil.
Então há uma pequena, grande diferença, né? Sem dúvida, para ser sanado aí, mas acredito que as partes deverão entrar em um acordo e o Ricardo Oliveira deverá ficar no Santos pelo menos por mais um ano, pelo menos até o final da temporada. E o Santos que tem muita coisa nos bastidores, não é, Edu? A gente vai comentar, hoje teve audiência com o Leandro Damião, o Santos tentou fazer um acordo, ofereceu 3,7 milhões de reais, mas o staff do jogador e o próprio Leandro Damião não quiseram chegar a um acordo, então mantém-se a questão judicial entre Santos e Leandro Damião. E há também uma possível troca que deve acontecer nos próximos momentos, nos próximos dias. O Thiago Ribeiro deverá se transferir para o Atlético Mineiro e 2 jogadores deverão desembarcar na Vila Belmiro. O meia Giovanni Augusto, que foi do Figueirense, do próprio Atlético Mineiro, mas com uma passagem relativamente discreta. Giovanni Augusto, que foi o jogador que fez o primeiro gol na Arena Corinthians. Sim. Só por isso ele já chega com moral se chegar à Vila Belmiro. Eu gostaria de aproveitar a presença do Alberto, que é conselheiro. Esse tipo de situação, como a do Leandro Damião, não é um desgaste, não prova uma certa má gestão que passou no Santos e que se deixar pode até continuar? A contratação do Leandro Damião é uma contratação muito contestada. A fórmula financeira até agora não ficou perfeitamente clara, além do que os valores representam, em relação ao orçamento anual do Santos, algo muito considerável, né? Sem dúvida. Então, hoje, a gestão desse tema Leandro Damião passou para a Justiça do Trabalho, na expectativa de que com a ida dele ao Cruzeiro ele recupere algo do seu potencial e o Santos consiga igualmente recuperar algo do seu investimento. É isso aí. Bom, enquanto o Alberto Pfeiffer comentava, nós vimos ali, né, Harry, gol do São Paulo que depois da chacoalhada do meio de semana, parece que ontem já se recuperou, né? Mas frente ao Linense, né, Edu, a gente tem que ponderar essas Mas está balançando lá, né? Sem dúvida. O Muricy balança. Está na corda bamba, se não conseguir uma vitória frente ao São Lourenço fora de casa pela Copa Libertadores. Foi uma tarde de Allan Kardec. Sim, mais uma. Fez 2 gols, Allan Kardec que se aproxima da artilharia do Campeonato Paulista, fez 2 gols, o Rogério Ceni fez um gol de falta, tentando se redimir ainda daquele gol de placa que ele tomou no meio da semana. Não tem jeito. Né, depois da plaquinha entregue, ele pode tentar se redimir, mas não tem jeito. É verdade. Hoje a gente teve protestos em frente ao CCT da Barra Funda, os torcedores cobrando os jogadores, cobrando o melhor desempenho dos atletas são paulinos e até ameaçando, caso não aconteça uma vitória frente ao São Lourenço, muita fumaça deverá acontecer lá pelos lados do tricolor paulista. É isso aí, você vê aí o semblante do Muricy, apesar da vitória, a gente percebe não com aquela vibração, não com a tranquilidade, né, Flávio? Que é um treinador pressionado. E o São Paulo ele não está apresentando um bom futebol. Ontem mesmo venceu o Linense, mas porque os gols saíram. O futebol apresentado foi ruim. Novamente, a gente vê na equipe do São Paulo um pouco de falta de alegria, uma pegada. E eu acho que é exatamente por esse tempo de desgaste que o Muricy já está no comando. Fala-se muito em grupinhos dentro de equipes de futebol, que um gosta do outro, outro não gosta. Você como jogou futebol, é técnico, isso existe mesmo, Flávio? Existe, mas eu acho que isso não é a influência principal. O que eu acredito é que o Muricy já está há algum tempo no São Paulo. E no futebol, para mim, isso é determinante. Mas isso derruba técnico ou não? Um desgaste de muito tempo no treinador, às vezes o pessoal já não aceita mais o comando, já não tem mais aquela mesma motivação. Você vê que o Corinthians, com o Tite, eles tiveram que tirar o Tite. Aí o Tite ficou um ano fora, voltou e você vê que a pegada é outra. Então no futebol eu acredito muito nisso. Muito tempo no cargo de treinador, acaba existindo um desgaste. É isso aí, o Flávio falou porque esteve lá e essa é uma situação, né, complicada, inclusive que a gente sabe do desgaste que tem o Muricy, mas que é um grande profissional, um caráter diferenciado. Roberta, com perguntas também, né, Roberta? Quero que a Roberta participe, Roberta. A Roberta fica aqui ao meu lado, né, perfumada. Hoje, inclusive, ela recebeu flores, né, lindas flores antes de começar o programa, né, Roberta? É verdade. Diga lá, Roberta. Tem pergunta para o Halley. Halley, o Danilo Ferreira, ele quer saber quem, na sua opinião, pode ser a grande surpresa deste Campeonato Paulista de 2015. Eu aponto algumas equipes que têm algum desempenho, que vem mostrando desempenho satisfatório nesse Campeonato Paulista. O Red Bull, que venceu o Palmeiras nesse último final de semana, é uma equipe que pode surpreender nas próximas fases, caso alcance a segunda colocação no seu grupo. E eu vejo que a Ponte Preta, dentre as equipes pequenas, é uma equipe que pode surpreender. Lembrando que a Ponte Preta vai cruzar
possivelmente não, com certeza irá cruzar contra o Corinthians. Então é uma tarefa dura para a Ponte Preta, com certeza, mas a gente já viu que a Macaca surpreendeu o Corinthians no próprio Campeonato Paulista em edições anteriores. Eu vejo que essas duas equipes são as melhores, mais bem entrosadas neste momento do interior, e o Mojimirim ali como uma terceira força do interior. E os outros destaques, Harley, que você prestou bem atenção nessa rodada de final de semana? Destaque também para a zona de rebaixamento, né, Edu? A gente cabe salientar que o Marília é uma equipe que ascendeu no ano passado. Já foi, né? Já foi, apenas 2 pontos, uma campanha terrível da equipe do Marília, que tem uma certa tradição no Campeonato Paulista. Inclusive tem o goleiro Rodrigo Cauchi, que passou aqui pelo Jabaquara, pela Portuguesa Santista, mas dessa vez o Marília não pagou salários, os atletas se rebelaram contra a direção, e isso influi, sem dúvida alguma, dentro de campo. E o Marília é o primeiro rebaixado. E a gente também vê a Portuguesa de Desportos na zona de rebaixamento. A Portuguesa que aí vive um processo de impeachment com seu presidente, vive uma temporada conturbada, podendo culminar com mais um rebaixamento, e é algo que a gente não gostaria. O presidente já foi embora e parece que a solução do problema ainda não foi apresentada, né? É verdade. Assumiu um novo presidente, o presidente do Conselho Deliberativo. Sim. Mas isso a gente sabe que não sana todos os problemas da Portuguesa, e ela se encontra agora na zona de rebaixamento com uma equipe fraca novamente, sem pagar salários. Por exemplo, o zagueiro Valdomiro está há 7 meses sem receber salários. É algo complicado. O Flávio foi jogador profissional, pode até comentar. É por isso que eu discuto, Harley, a questão até dessa nova elaboração, o Alberto Pfeiffer vai nos ajudar muito. Não se pode mais ter investidores do futebol. Tá aí pode ser a solução e a salvação para muitas equipes. A Portuguesa não tem caixa suficiente. Não tem. Faltam investidores. Sim, e aí a Portuguesa fica nessa situação, não tem recursos, não consegue, né, Flávio? E o time fica praticamente a Deus dará. E o investidor no futebol, ele sempre é bem-vindo, principalmente quando ele oferece estrutura. Você vê o exemplo que o Harley disse, que eu também concordo. Uma das surpresas que pode acontecer na fase do mata-mata do Paulistão é o Red Bull. Sim. É uma equipe que é um investimento de uma empresa. Exatamente. Entendeu? O Audax era o antigo Pão de Açúcar, que virou o Osasco Audax. Exato. E que são investidores. Então, o investidor ele é bem-vindo ao futebol, até porque ele oferece emprego para um monte de profissionais da área, e ele cobre, muitas vezes, a função dos antigos clubes tradicionais, que é o caso da Portuguesa de Esportes, que vive uma situação realmente lamentável pela tradição que ela possui, e a gente fica triste pela Lusa. Sem dúvida. Antes do nosso primeiro intervalo, Harley, algo do Jabaquara da Portuguesa Santista aqui da região? Claro, muita coisa para a gente comentar a respeito das equipes aqui da região. A Portuguesa Santista, que fez o seu primeiro teste, o primeiro amistoso frente ao Desportivo Brasil fora de casa, e conseguiu uma vitória. Venceu. Venceu por 1-0 a equipe do técnico Serginho em um amistoso, 3 tempos de 30 minutos, justamente para avaliar os jogadores que terão condições de permanecer no elenco visando a temporada do Campeonato Paulista da segunda divisão. O técnico Serginho avaliou como positivo esse primeiro teste da Portuguesa Santista. E já a parte do Jabaquara, com o técnico, o nosso amigo o Axel, que era treinador da Seleção Brasileira Sub-15, ele era um auxiliar técnico da Seleção Brasileira Sub-15, agora assumindo o Leão da Caneleira, e também tendo uma dificuldade muito grande em virtude de estar trabalhando atualmente com 35 jogadores. A gente sabe que no Campeonato Paulista da segunda divisão são inscritos apenas 28 atletas. Então a Axel terá aí menos de um mês para peneirar esses atletas, verificar quem terá condições de permanecer visando a temporada de 2015. Lembrando que o Axel já disse que não deverá contar com nenhum jogador acima de 23 anos. E só para complementar, o São Vicente fechou uma parceria com uma empresa de comunicação e marketing para justamente buscar quem? Os parceiros financeiros para ajudarem a equipe do São Vicente. Nós vamos no nosso primeiro intervalo, mas antes a nossa companheira aqui, a nossa querida Roberta, tem um destaque para você. Preste atenção que eu volto daqui a pouco. Esse nosso primeiro bloco foi um oferecimento da Poupa Farma. A Poupa Farma, que não brinca com a sua saúde, e em preços de remédios ela é imbatível. Lá no site poupafarma.com.br vocês conseguem visualizar o endereço de cada uma das drogarias. Fica bem mais fácil, mas mais fácil ainda o Alô Saúde da Poupa Farma. O número é 3202-1002. 3202-1002. Vocês ligam, pedem e eles entregam onde vocês quiserem. Agora a gente vai para o intervalo comercial. Estamos apresentando Esporte e Companhia. Um oferecimento Poupa Farma, o remédio que você usa muito mais barato.
Sabe aquele remédio que você toma todo dia para cuidar da diabetes, da hipertensão ou do colesterol? A Popa Farma tem esse remédio. Mas um detalhe, pelo menor preço do mercado. Nós da Popa Farma não brincamos com a sua saúde. Em preço, somos imbatíveis. Porque saúde não tem preço. E aqui na Popa Farma, custa bem pouquinho. Popa Farma, remédio que você usa muito mais barato. Chegou em Santos a Renotec, uma das melhores distribuidoras do Brasil agora na Baixada, especializada em peças automotivas Renault e Hyundai. São mais de 5.000 itens para veículos de passeio e transporte leve, preços acessíveis, imbatíveis, com produtos de qualidade. Renotec, peça para veículos Renault e Hyundai. Parcelamento em até 3 vezes sem juros para as compras acima de R$ 150 no cartão de crédito. Venha para a Renotec, Rua Comendador Martins 94, na Vila Matias, em Santos. Telefone 3296-9803. Renotec, peça para veículos Renault e Hyundai. Acesse renotec.com.br. Segunda-feira é dia de classificados de empregos no Diário do Litoral. Não se esqueça, nesta segunda, empregos no DL. É novo, é diferente, é a verdade nas bancas. Por R$1. Não se engane, Fiat é na Atri. A tecnologia, o design, os detalhes que fazem a diferença. No estilo, na cor, em todo mundo, do jeito que todo mundo gosta, do jeito que todo mundo quer. Venha ficar mais perto de um Fiat na Atri, que fica perto de você. Atri, em Santos e São Vicente. Não se engane, Fiat é na Atri. Você sabia que além da famosa farinha de trigo Nita, também são produzidas misturas para bolos, fermentos e muitos outros práticos produtos para o seu dia a dia. Tudo com qualidade certificada para preparar receitas deliciosas para você e sua família. Conheça mais sobre produtos e receitas Nita em www.nita.com.br. Nita, produzindo momentos deliciosos a você. Voltamos a apresentar Esporte e Companhia. Um oferecimento Poupa Farma, o remédio que você usa muito mais barato. Voltamos para o nosso segundo bloco, que é um oferecimento da Atri Fiat. Não se engane, hein? Fiat é na Atri. São 2 lojas aqui na região, em Santos e em São Vicente. Ou, se preferir, entrem lá no site atri.com.br e fiquem por dentro de todas as novidades da Atri Fiat. É isso para o senhor aí, Roberta? Houve uma invasão ali, ó, no bom sentido, né, da loja da Atri, para que você possa fazer ótimos negócios comprando o seu Fiat lá, né? Nós estamos dando um passeio, você está observando aí ao fundo, olha, você está vendo aqui, ó, você está vendo junto aqui, ó, atrás da gente aqui, é uma das lojas aqui da Rodrigues Alves, onde você vai encontrar toda a linha completa da Fiat, com a Atri, que é o melhor negócio em Fiat de toda a Baixada Santista. Olha aí, várias ideias para você, literalmente, comprar o seu novo carro, o seu carro da Fiat. Então, Roberta, vale a pena dar uma passeada e até lá. Esse carro, por exemplo, você gostaria, né? Então, esse é o Cinquecento da Fiat, que você encontra com toda a qualidade lá com o pessoal da Atri. Mandar um abraço ao Rafael e toda a equipe. Sábado nós passamos lá até o último cliente, a equipe toda está trabalhando e trabalhando muito. Muito legal, dica lá da Atri Fiat, 2 lojas em Santos e também em São Vicente. E fiquei sabendo também que tem surpresa da Atri no próximo programa para o pessoal, não é? Essa é surpresa, eu não sei então, né? Vou deixar para surpresa então, o que será que a produção programou para a gente com relação aí à Atri Fiat e os nossos convidados também. Bom, de volta aqui também, né? Bom, ó, tá no fundo ali tem uma imagem aí, Roberto, olha, tá vendo ali, ó? Já que você falou em surpresa... Olha lá. Olha, seria eu no... O que você está fazendo ali, Edu? Me convidaram para dar uma volta no Cinquecento no seu lugar, tá vendo? A dica foi dada e a gente fez. Bom, de volta aqui com o segundo bloco do programa de hoje. Roberta, passa para os nossos telespectadores a maneira de participar conosco. Do sorteio das nossas canequinhas. Caneca, participação. É lá pela nossa fanpage no Facebook, facebook.com/programa Esporte Companhia. Vocês concorrem às canequinhas só curtindo a nossa fanpage. Mas mandem também dúvidas, nós estamos aqui com especialistas nas áreas, não dá para perder a oportunidade. É isso aí, eu volto já, né, aqui com o nosso querido Flávio Antunes.
Flávio, e esse trabalho do Sub-13 da Portuguesa, a Portuguesa que tem essa vertente de revelar jogadores até para alimentar lá em cima o time principal, né? Vamos torcer para que a Portuguesa vá nesse embalo, nesse trabalho. Não, com certeza, é um trabalho gostoso que eu adoro, né? Eu fui convidado esse ano, uma conversa informal, eu estava lá com o Vladimir Matos, que é o investidor, e a gente acabou acertando essa chegada à categoria Sub-13 da Portuguesa. Estou muito feliz por tudo que eu encontrei. É um grupo bom, uma garotada boa. A gente tem o Diogo, que está no Sub-11, tem o Basílio, que está no Sub-15, tem o Paulo, que é um treinador português que veio para o Sub-17. Nós temos aí o amparo do Jenner, que é o coordenador, que é um cara super experiente, foi treinador, foi campeão várias vezes nas categorias de base do Santos, trouxe jogadores, revelou. O Cristiano Troisi, que é o gerente. E é importante a gente ter pessoas desse gabarito. O Cristiano já trabalhou na categoria Sub-15, Sub-17 como técnico, foi campeão no profissional pelo São Vicente, foi campeão pelo Sub-20 da Portuguesa. Então isso é importante, Eduardo, para a gente ter uma equipe, porque na base você precisa da ajuda de todo mundo. A gente não trabalha sozinho, as categorias elas têm que ser interligadas, a gente tem que ter muita conversa, um tem que ajudar o outro. E eu, graças a Deus, encontrei isso na Portuguesa, uma equipe que eu estou pegando aí, que na verdade foi garimpada pelo Diogo ano passado, e eu estou dando continuidade porque a visão é essa, a gente ter continuidade do Sub-11, se possível chegar até o profissional. Lógico que com a dinâmica do futebol, sempre vai ter jogador chegando no Sub-13, 15, 17, alguns saindo, mas quanto mais continuidade você ter aí dos menores, você impõe uma filosofia. E isso é importante para a própria Portuguesa. E esse trabalho de garimpar, né, Flávio? Buscar os jogadores, os garotos, essa formação, que eles possam evoluir sem aqueles vícios que muitos jogadores chegam na categoria profissional e aí, não se forjou o jogador na base. Essa é uma preocupação que você tem. Com certeza, porque, na verdade, essa questão que muitos profissionais falam que às vezes o jogador não trabalha na base, ela é muito relativa, Edu, porque o atleta, ele vai evoluir no profissional. Não tem como o cara chegar no profissional pronto. Exato. Eu vejo às vezes muitos treinadores das equipes profissionais, não foi trabalhado na base, isso é balela. O cara ele vai ter uma evolução na vida dele, como nós temos nas profissões, né? No jornalismo, advogado, engenheiro, o cara vai evoluindo. Agora na base você tem que ter essa visão, principalmente de trabalho de fundamentos, trabalho de posição, tática individual, tática de grupo, entendeu? Para que ele tenha esse conhecimento. A Portuguesa hoje ela tem uma visão também pro futebol europeu, que os atletas estão sendo preparados até para futuras negociações, tanto dentro do futebol brasileiro, porque para quem não sabe, a Portuguesa no ano passado ela já teve jogadores indo para o Grêmio de Porto Alegre, para o Santos, indo para outras equipes do futebol brasileiro, porque o objetivo é esse, é revelar atletas, seja para o profissional da Portuguesa ou seja para equipes do futebol brasileiro e até do futebol europeu. Agora, Alberto, nesse contexto econômico que nós temos no futebol brasileiro, a gente comentava aqui no intervalo a questão da estrutura o nascedora na base das equipes, mas tem toda uma evolução econômica, não somente da equipe, mas da própria região, os investidores para apoiarem, senão nós não revelamos os futuros jogadores, os nossos craques. Nós temos uma condição muito privilegiada aqui em Santos, na Baixada Santista, né? 3 clubes muito tradicionais, uma cultura do futebol, do negócio do futebol, da indústria desportiva, que poderia ser melhor utilizada. Emprega jogadores, emprega treinadores, preparadores, fisiologistas, médicos, jornalistas, enfim, toda uma cadeia de suprimento em torno desse setor da economia que dinamiza a região. Eu creio que o que falta hoje é uma maior comunicação e uma maior interação com o setor público. Os governos locais, a prefeitura, o governo do estado precisam olhar o negócio de futebol como parte de uma economia criativa. Economia regional, né, Alberto? Da economia regional, da economia urbana, mas principalmente uma economia criativa, que é o modelo de desenvolvimento do século XXI. Nós hoje não falamos mais na exploração dos recursos naturais por eles mesmos, ou da indústria manufatureira, no modelo dos operários em fábricas. Falamos em pessoas bem preparadas, que se dedicam a serviços com maior valor adicionado. Esse programa, por exemplo, é uma clara demonstração disso. E o negócio de futebol movimenta milhões, centenas de milhões, bilhões de reais. É um eixo de desenvolvimento. Quando for encarado assim, vai deixar de ser iniciativa pontual de um investidor, de um financiador,
de um clube, uma associação, que ainda no Brasil são associações sem fim de lucro, Sim. quer dizer, não podem, em tese, gerar lucro, fazer negócios realmente, mas circula muito dinheiro por essas associações, o que dá ensejo a procedimentos não tão transparentes como deveriam ser. O lucro é parte da economia de mercado, deve ser valorizado quando paga impostos, quando gera empregos, quando fomenta o desenvolvimento da região, da cidade, do país. Mas isso vem a partir de uma comunicação com os governos. As prefeituras da nossa Baixada Santista, a região metropolitana, o governo do estado precisam aproveitar o negócio futebol, uma parte da sociedade que gera empregos e gera riqueza. É uma visão diferenciada, né, Flávio? Não, veja bem, tudo que ele falou eu concordo, e eu fiz um TCC na Faculdade de Jornalismo, quando eu me formei, que foi sobre a Lei Pelé. Sim. E exatamente em cima desse tema, da questão da economia do país, o que o futebol gera para a economia do país, o que o futebol gera na questão social, porque as categorias de base, elas tiram muitas crianças das ruas, esses clubes que ele citou, porque muita gente às vezes só defende clube grande, só defende campeonato brasileiro. Eu vejo até pessoal da nossa área de jornalismo, não, tem que ser só campeonato brasileiro. E esquecem de quantos trabalhadores, quantos preparadores físicos, treinadores, fisiologistas, massagistas vivem nas equipes pequenas. Exatamente. Que geram emprego, que mexe com a economia do interior, que mexe com a economia regional. As pessoas esquecem que isso é fundamental para o Brasil. E sabe o que é mais importante? Que dali desses centros, e você é jornalista e sabe mais tempo que eu, que comecei agora na profissão há pouco tempo, né? É, mais ou menos. Que muitos jornalistas famosos começaram lá em Sorocaba. O Osmar Santos começou em Marília. Exato. O famoso narrador, então, o Datena, Ribeirão Preto. Então, o que seriam desses profissionais famosos hoje da imprensa, da grande imprensa? Talvez não existissem, né? Se não tivesse começado nos pequenos centros. Mas é interessante a respeito, eu li um texto muito bem elaborado pelo Alberto aqui, que ele dizia justamente disso. Agora, Alberto, se a gente pegar esse texto, a tua interpretação com relação à questão da evolução financeira, os mercados regionais, urbanos, a MP do governo, essa MP mais recente aqui, ela tem pontos que projetam e protegem, né? Mas talvez, em certo modo, se os nossos dirigentes não estiverem profissionalizados, a coisa não vai caminhar da maneira como a lei prevê. Mas essa recente medida provisória é mais uma tentativa de sanear financeiramente os clubes que, com o passar do tempo, acumulam dívidas, até porque a responsabilização dos dirigentes fica perdida ao longo do tempo. Né? Não há uma lei de responsabilidade do futebol, do esporte. Talvez esse fosse um caminho para se atribuir plena responsabilidade pelos atos de gestão, né? Porque se condena, evidentemente, a ilegalidade, mas os atos de gestão são deixados como se fossem meros erros ou equívocos. Não, isso deve ser responsabilizado. A MP é uma tentativa de sanear essa questão financeira, mas ela não terá eficácia no longo prazo se não se modificar o modelo do negócio futebol, mais uma vez. Se não for visto como um eixo de desenvolvimento social, como não só uma atividade que reúne grandes estrelas e celebridades, mas que permeia por toda a sociedade onde ele está instalado, desde os grandes jogadores até a lavadeira, a cozinheira, o lixeiro. Instituir o profissionalismo, enfim, né, Alberto? Em todos os níveis. Quer dizer, é de fato uma indústria que emprega a gente, que gera impostos. Muitos impostos. Muita coisa. E gera, mais que tudo, conhecimento. Né? Isso que nós observamos. O futebol hoje é um setor de tecnologia de ponta. Tecnologia desportiva aplicada à medicina é onde são feitas grandes descobertas científicas. Os equipamentos desportivos, as chuteiras, o vestuário, é tudo equipamento de ponta para a indústria têxtil. Então, isso deve ser fomentado porque gera diferenciais competitivos para as regiões em que estão instalados. Se nós vamos para outros países e para ligas mais profissionalizadas, Estados Unidos, nem dizer, né? Lá as cidades disputam serem sedes de grandes equipes, né? Elas pagam as franquias. Exatamente. Do beisebol, do basquete, do futebol americano, porque entendem. Elas propõem que essas equipes venham para as suas cidades. Pagam, dão incentivos fiscais, facilitam com áreas, né, com terrenos, porque sabem do efeito dinamizador. Oferece a formação acadêmica para o atleta. As universidades estão juntas com as equipes. E nós temos aqui em Santos um parque universitário muito privilegiado. A USP agora está em Santos também. E não seria nenhum exagero se pensar aqui na instalação de centros de pesquisa em fisiologia, em medicina desportiva,
em vestuário desportivo, enfim, em qualquer tipo de ferramenta que é utilizada para o esporte de alto desempenho profissional como as próprias marcas. Vamos pegar o exemplo, nós pegamos aqui o Santos, uma grande marca de cunho mundial, e muitas vezes é mal trabalhada, né, Alberto? Muito mal trabalhado. O Santos hoje deve ser um dos clubes entre as 10 a 20 maiores torcidas do mundo. Não estou falando só da projeção da marca Santos no mundo inteiro, isso é indiscutível. Todos conhecem o Santos, conhecem Pelé, mas o Santos tem uma torcida entre as 20 maiores do mundo, certamente. Isso é muito mal trabalhado quando se pensa somente em quem vai ao estádio, em quem se proclama santista, enfim, são milhões de pessoas e o trabalho com essa marca tem sido feito de uma maneira ainda muito amadorística. Acho que o Alberto Pfeiffer está dizendo o que aconteceu e que a Alemanha propôs-se a fazer e fez, e não por acaso foi a campeã mundial na Copa realizada no passado no Brasil. Mas a nossa Roberta tem participações, nossos telespectadores estão ávidos por falar, né, Roberta? É verdade. A pergunta é para o Flávio, do Murilo Silva, nosso telespectador lá da Ponta da Praia. Um beijo, Murilo, obrigada pela participação. Ele quer saber como é feito o trabalho de preparação emocional e psicológica dos atletas do Sub-13 para que tão pequenos já sintam o peso das competições. Na verdade, isso é trabalhado nos treinamentos diários, né? A preparação física, técnica, ela já vai envolver essa parte psicológica. Porém, aliado a isso, nós temos uma profissional, que é a Amanda, que é muito competente, que trabalha por todas as categorias, e ela faz um trabalho muito legal, tanto na questão individual com os atletas, eu ia falar crianças, né, porque nós temos atletas de 11 anos, 10 anos, mas ela faz um trabalho tanto na parte individual como na parte de grupo, que dá suporte a nós, treinadores e comissão técnica, e vem dar esse suporte a esses atletas também, porque na verdade é uma profissão. E eu já tive experiência no Mojimirim, que eu também trabalhava com psicóloga, e agora estou com a Amanda, e muitas vezes atletas de 11, 12, 13, 14 anos, eles entram em depressão porque existe uma pressão muito forte por parte da família, de pais que querem que os atletas sejam atletas, e isso na criança, que eles são crianças, né, acaba gerando um peso que às vezes não aguenta, então gera até alguma depressão, por isso que é fundamental esse trabalho psicológico, e a Portuguesa oferece a estrutura com a nossa profissional Amanda, que faz um trabalho brilhante lá com a garotada. E você... Vamos fazer assim, Roberto? A gente está estourando, a produção vai nos dar um puxão de orelha, hein? Dê a dica para ganhar essa caneca, nós vamos ao nosso intervalo e na volta mais aqui com os nossos convidados aqui no Esporte Companhia. Estamos ao vivo, hein? Olha, para participar do sorteio das nossas canequinhas, entra lá no facebook.com/programa Esportes Companhia, curte a nossa fanpage e vocês já estarão participando. Vamos para o intervalo comercial? Não se engane, Fiat é na Atri. A tecnologia, o design, os detalhes que fazem a diferença. No estilo, na cor, em todo mundo, do jeito que todo mundo gosta, do jeito que todo mundo quer. Venha ficar mais perto de um Fiat na Atri, que fica perto de você. Atri, em Santos e São Vicente. Não se engane, Fiat é na Atri. Sabe aquele remédio que você toma todo dia para cuidar da diabetes, da hipertensão ou do colesterol? A Popa Pharma tem esse remédio. Mas um detalhe, pelo menor preço do mercado. Nós da Popa Pharma não brincamos com a sua saúde. Em preço, somos imbatíveis. Porque saúde não tem preço. E aqui na Popa Pharma, custa bem pouquinho. Popa Pharma, remédio que você usa muito mais barato. Você sabia que além da famosa farinha de trigo Nita, também são produzidas misturas para bolos, fermentos e muitos outros práticos produtos para o seu dia a dia. Tudo com qualidade certificada para preparar receitas deliciosas para você e sua família. Conheça mais sobre produtos e receitas Nita em www.nita.com.br. Nita, produzindo momentos deliciosos a você. Quinta-feira é dia de classificados de empregos no Diário do Litoral. Não se esqueça, nesta quinta, empregos no DL. É novo, é diferente, é a verdade nas bancas. Por R$1. Voltamos a apresentar Esporte e Companhia. Um oferecimento de Atri Fiat. Fiat é Atri, em Santos e São Vicente.
Voltamos, esse nosso terceiro bloco é um oferecimento da Nita Alimentos. Levem momentos deliciosos para sua casa com Nita Alimentos. Entrem lá no site nita.com.br e vejam todos os produtos que eles têm. Eu entrei hoje e vi que tem a linha profissional e a linha doméstica. Tem bastante coisa. Inclusive eu vi que tinha até uma receita lá na fanpage deles de uma torta de bacalhau. Quase que eu fiz aqui para o Edu experimentar, mas como eu não sou tão boa assim na cozinha, não quis estragar a noite do Edu. Eu já vou te dar nota 9 hoje, porque se tivesse feito, nós já estaríamos provando o bacalhau em meia Semana Santa que vem aí, né, o feriado. Mas tudo bem, ela está perdoada e vou descontar aí a nossa Roberta não ter feito, né? Mas você pode fazer, hein? Você pode fazer essas dicas aí que a Roberta disse com os produtos da linha Nita, né? Que tem muita qualidade, tem essa qualidade de muitos anos, então confiança na hora da sua culinária adequada com os produtos Nita, né? Olha que dica bacana, né? Voltar aqui com os nossos convidados de novo, e até lembrando, o Flavinho comentava, o Alberto também. Alberto, é importante também citar, né? Muita gente, ano que vem tem Olimpíada no Brasil. Quem sabe nós façamos aí o bolo, a festa bonita, para que os outros venham e compartilhem dessa festa, a gente vai ficar chupando o dedo, que isso não aconteça. O próprio Santos aqui tem uma comissão dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. É importante frisar que muita gente não sabe, né, Alberto? Foi criada na atual gestão do Conselho Deliberativo essa comissão dedicada a examinar os Jogos Olímpicos e Paralimpíadas, né, que são jogos para as pessoas com algum tipo de restrição motora, e que busca expandir o escopo da atuação do Conselho além do futebol, né? O Santos como uma agremiação desportiva e que pode aproveitar esse evento que vem na esteira da Copa do Mundo. Nós tivemos aqui em Santos as delegações da Costa Rica e do México, que se utilizaram das instalações do Santos, o CT da Vila Belmiro, e pouco ficou para o Santos Futebol Clube. Não houve nenhuma compensação financeira de vulto, não houve nenhum desenvolvimento posterior de mercado, de marketing, enfim. A ideia com esta comissão é justamente sabermos dar continuidade a esse assunto, trazer alguma delegação expressiva, seja no futebol masculino, no futebol feminino. Um intercâmbio, né? Intercâmbios com países, com federações, com associações de esportes. Olimpíadas, são mais de 200 países que vêm. O turista que vem para a Olimpíada é um turista de um padrão um pouco superior ao que vem para a Copa do Mundo. Copa do Mundo, 32 países. Então, haverá necessidade, apesar dos jogos estarem estabelecidos no Rio de Janeiro, de subsedes. Haverá subsedes por todo o Brasil. Santos também será uma subsede. E o Santos tem a obrigação, como representante máximo do esporte brasileiro, do futebol brasileiro, de se organizar para isso e de amealhar ao máximo possível o que advirá desses Jogos Olímpicos. E é importante, Flávio, pois não. E o que eu acho importante, que eu acho que deveria ser feito pelo governo, que infelizmente não é tanto questão federal, estadual e municipal, era o maior investimento com as escolas, coisa que vocês citaram aqui, que nos Estados Unidos é uma coisa natural. Por quê? Porque o esporte, ele motiva as crianças. Eu falo porque eu trabalho com escola de futsal, então é muito mais fácil você cobrar de um aluno numa aula de futsal do que numa aula de matemática e de português, é lógico. Os alunos vão para estudar. Flávio, mas Estados se Unidos, eles têm essa curricular. Exatamente, mas se eles têm esse incentivo dentro da escola de se praticar diversas modalidades, e visando até alta competição, você teria muito mais motivação nas escolas municipais, principalmente aquelas que têm maior índice de faltas, que tem aluno que não quer ir para a escola. Se você tivesse mais planejamento nessa área, eu acredito que até o nível educacional do país ele cresceria, porque você aliaria a motivação do esporte em levá-lo para a escola. Flávio, você está absolutamente correto. O mote do governo atual é Brasil, Pátria Educadora. Hoje tomou posse o novo ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, o filósofo. O esporte, quando praticado de uma maneira organizada, traz esses valores da compenetração, da competitividade, da dedicação, e é fundamental que nesse momento que nós inauguramos um novo capítulo da educação no Brasil, que o esporte faça parte dos currículos, nessa visão integrada que você muito bem sublinhou. Não só o esporte pela sua prática, mas aproveitando-se do esporte para trazer conhecimento de outras disciplinas, da matemática, das ciências, da biologia. Há como fazer isso.
e talvez a sua contribuição, a contribuição dos desportistas seja importante nesse momento. O próprio investimento, né, Alberto, Flavinho, Harley, o nosso telespectador, ele tem que, exemplo, ser unilateral, ele tem que vir de todas as partes para que ele dê resultado. Quando o Flávio citou e nós complementamos que isso é curricular, basta entender, né, Alberto, que o clube tem que ser dirigido com um organograma, né, como uma grande empresa é. Claro. Desde o seu mais simples funcionário até o alto executivo. Isso faz parte, inclusive, desse contexto. O problema dos clubes de futebol é que ainda são, de novo, associações sem fins de lucro. Né? Então, a governança ainda é uma governança associativista. Embora eles devam dar lucro ao final do período, o que se busca mais é troféu, né? Exatamente. Nós não precisamos tanto dar resultado financeiro, mas sim expandir o memorial das conquistas de uma maneira indefinida. Modelo clube-empresa. O que nós precisamos é isso, nos aproximarmos cada vez mais desse tipo de profissionalização, e aí os conselhos deliberativos têm uma função primordial de fiscalizarem e acompanharem a rigidez das contas e o bom desempenho dos dirigentes. E aí vale lembrar, né, Flávio, o Brasil já teve uma tradição de exportar treinadores. Hoje fica-se muito em torno do que é o jogador. Vamos mandar jogador para fora. Mas também no seu segmento treinadores, a gente também tem que elaborar, preparar melhor e valorizar essa peça fundamental. Eu discordo muito daqueles que pensam que o treinador brasileiro não tem o nível do europeu. Até porque eu trabalhei 2 anos como atleta aí em Portugal. Tive excelentes treinadores. O treinador do Benfica, o Jorge Jesus, foi meu técnico, um baita treinador, um dos melhores que eu peguei. Inclusive, muitos treinos eu puxei do que eu aprendi com ele. Mas o treinador brasileiro, ele é sim capacitado. O problema todo é o modelo brasileiro, a cultura do futebol brasileiro, que não dá tempo, que nem na Europa, entendeu? Ela não tem essa visão de trabalho a longo prazo, é totalmente diferente. E o que eu vejo de principal no futebol brasileiro, que só tem um jeito para ser mudado em cima de tudo que ele falou, e tudo que a gente tem visto, é a responsabilidade dos dirigentes. Enquanto não colocarem uma lei, porque agora essa que estão colocando aí em votação, esse MP, na verdade ela ainda é subjetiva, essa responsabilidade. Ela não é clara. Sim. Enquanto você não colocar uma situação clara, que o dirigente ele tem responsabilidade, vai continuar essa balbúrdia, Eduardo. Por quê? Porque vai cair no que ele falou. O pessoal gasta, quer ser campeão e deixa a conta para alguém pagar, o clube fica endividado e ninguém é punido. Então, enquanto não tiver a responsabilidade real, isso aí não anda. É isso aí. Roberta, por falar nisso, você não anda, mas fala bastante, né, Roberta? Fala alguma coisa, Roberta, por gentileza. O Ricardo Pereira, por meio da nossa fanpage, ele gostaria de perguntar ao Alberto até que ponto a dificuldade dos grandes clubes paulistas, como o Santos e o São Paulo, em obter o patrocinador master neste ano estão relacionadas a fatores internos de gestão ou externos da economia. Bom, em parte, fatores externos, houve uma retração da busca de patrocinadores por oportunidades no futebol, mas em boa parte são questões de gestão interna. Quer dizer, profissionais capazes conseguiriam vender espaços nobres nas camisas desses clubes de ponta. Então, é uma combinação dos dois fatores. Eu creio que falta aí, de novo, a responsabilização dos dirigentes de terem profissionais à altura e darem a eles a missão e os instrumentos para buscarem os patrocinadores. É isso aí. Ô Alberto, você pleiteou, não há muito tempo, ser o presidente do Conselho Deliberativo do Santos, justamente com uma estrutura que você montava. Essa questão do Conselho Deliberativo é muito importante. Muita gente vê como somente o alto mandatário, o presidente, mas não, o Conselho tem um papel fundamental, extremo para uma boa gestão do clube. Ou eu estou errado? E hoje o modelo do Conselho do Santos é um modelo multipartidário. Nós temos hoje 3 chapas que conseguiram quórum para se fazerem representar no Conselho. É um caso inédito no futebol brasileiro e é muito promissor, porque você tem um ambiente democrático, né? Pessoas todos santistas, todos querem o bem do clube, mas com visões distintas, com organizações próprias. E isso dá uma riqueza ao Conselho do Santos, que, se bem aproveitada, nós temos ainda 33 meses pela frente da gestão desse Conselho, pode trazer ao clube, de novo, os fatores de transparência, de fiscalização responsável, de acompanhamento da gestão executiva, sem que se pratique uma oposição destrutiva, mas sim um acompanhamento que construa, junto com a gestão do executivo, um clube cada vez mais forte e sintonizado com essas tendências que nós estamos discutindo aqui, da profissionalização em todos os níveis.
O Conselho tem esse papel, pouco a pouco nós estamos lá no Conselho aprendendo a fazer isso, uma coisa nova, inédita, como eu falei, mas eu tenho certeza que o grupo de conselheiros do Santos é qualificado e pode fazer do Conselho do Santos o melhor do futebol brasileiro. Olha aí, uma referência importante e vale ressaltar isso também. Deixa eu até aproveitar o Halley, a gente estava falando aqui, o Flavinho, o próprio Alberto, mas, por exemplo, o Jabaquara optou agora em trazer o Axel, um ex-jogador, jogador que marcou sua época no Santos, no São Paulo, esteve recentemente nas categorias de base da seleção. Se o clube se organizar trazendo esse profissional, qual é o resultado? Sem dúvida, é algo até que eu acompanhei nesse último final de semana, um grande especialista falando, que é o Zico, né? O Zico foi um baita jogador, o melhor jogador da história do Flamengo, ele comentando a respeito dessa estrutura do futebol brasileiro, das categorias de base, ele comentava o seguinte, Edu, que falta justamente o boleiro, falta os ex-jogadores comandando esse celeiro que a gente tem no futebol brasileiro, trabalhando esses garotos, peneirando esses garotos até que eles ascendam à equipe profissional. Essa foi uma palavra de alguém que conhece bastante da área, que é o Zico. Então, falar mais o que em cima, né? Mas eu vejo assim que a falta de incentivo ainda é latente no nosso país. Sem dúvida, ele que esteve na despedida do Alex, junto com o Ademir da Guia, que só para rapidamente traçar um paralelo. O Ademir da Guia, aposentado, jogou mais na arena do que o Valdívia, que é profissional, né? Só para... Roberto, vamos ao nosso intervalo? Tem uma dica agora para os nossos telespectadores? Tem. Então, dê a dica, por favor, e vamos ao intervalo. Vamos participar que ainda dá tempo, gente. O sorteio das canequinhas na nossa fanpage lá no Facebook. facebook.com/Programa Esporte Companhia. Estamos apresentando Esporte e Companhia. Um oferecimento Nita Alimentos. A receita no ponto certo. Nita Alimentos. Você sabia que além da famosa farinha de trigo Nita, também são produzidas misturas para bolos, fermentos e muitos outros práticos produtos para o seu dia a dia. Tudo com qualidade certificada para preparar receitas deliciosas para você e sua família. Conheça mais sobre produtos e receitas Nita em www.nita.com.br. Nita, produzindo momentos deliciosos a você. Sabe aquele remédio que você toma todo dia para cuidar da diabetes, da hipertensão ou do colesterol? A Popafarma tem esse remédio. Mas um detalhe, pelo menor preço do mercado. Nós da Popafarma não brincamos com a sua saúde. Em preço, somos imbatíveis. Porque saúde não tem preço. E aqui na Popafarma, custa bem pouquinho. Popafarma, remédio que você usa muito mais barato. Não se engane, Fiat é na Atri. A tecnologia, o design, os detalhes que fazem a diferença. No estilo, na cor, em todo mundo, do jeito que todo mundo gosta, do jeito que todo mundo quer. Venha ficar mais perto de um Fiat na Atri, que fica perto de você. Atri, em Santos e São Vicente. Não se engane, Fiat é na Atri. Voltamos a apresentar Esporte e Companhia. Um oferecimento Nita Alimentos. A receita no ponto certo. Nita Alimentos. Estamos de volta com a parte final do programa de hoje. Gostou? Passa rápido, né, Roberta? Está indo rápido, né? Rápido. Vamos solicitar a extensão do programa, né? Eu acho que podia durar 2 horas. 2 horas? Então tá bom, né? Ia ser muito legal, quem sabe, né? Futuramente a gente possa ampliar esse horário. Mas eu quero dar uma dica para você na próxima segunda-feira. Estará conosco aqui ele que é canoísta de primeira linha, é um fenômeno aí no nosso esporte, nosso querido Fábio Paiva. Ele estará conosco aqui. Estivemos no final de semana realizando um material junto com a produção do programa. Ele estará aqui. Ele é o empreendedor, é o que trouxe a canoa havaiana, não só para o Brasil, mas saiu aqui da cidade de Santos. Então, na segunda-feira, ele estará conosco falando sobre isso e outros temas importantes, até dessa questão da gestão do esporte, que ele faz gestão trazendo essa modalidade para o Brasil com grande sucesso e conseguiu radicá-la na nossa aqui da cidade de Santos. Bom, nessa parte final do programa, Alberto, queria te agradecer muito pela vinda aqui, mas é sempre importante trazermos pessoas como você para que a gente possa trazer justamente isso, né? É importante citar até que sem esse tipo de envolvimento dos profissionais, de um modelo adequado, a gente não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum. Aliás, a gente vai para trás, né? O futebol brasileiro passa por um momento de reflexão, um momento crítico, um momento em que algumas equipes parecem
se fortalecer, mas o futebol como negócio não caminha muito bem. E é preciso essa reflexão das pessoas do meio do futebol e das pessoas da sociedade que são afetadas pelo futebol. O futebol permeia toda a sociedade brasileira. Quando o futebol vai bem, o Brasil vai bem ou tende a ir bem, a vitória aumenta a autoestima, a moral do povo brasileiro. E quando se percebe que, assim como em outras áreas da nossa sociedade, o futebol também padece de problemas de corrupção, de falta de transparência, de falta de profissionalismo, isso também se espelha na juventude, se espelha na sociedade em geral. Então é fundamental, o futebol deve ser um exemplo do que o Brasil projeta para si mesmo no futuro. E cada clube tem que começar a fazer isso. No Santos Futebol Clube, nós estamos determinados a transformarmos o que é um ícone do futebol brasileiro, do esporte mundial, num exemplo de uma associação integrada numa sociedade sustentável e voltada para o desenvolvimento de todas as pessoas envolvidas com ela. É isso aí, Flávio. E aí cada profissional se esmerando, se preparando melhor, como por exemplo os próprios treinadores e com certeza lá no Sub-3 da Portuguesa Santista, sempre trabalhando cada vez melhor para revelar jogadores e quem sabe fortalecer lá em cima no profissional. Com certeza, esse é o nosso objetivo e como eu falei anteriormente, né, a integração, o trabalho na Portuguesa Santista ela é legal porque existe essa integração entre os técnicos, com o coordenador que é o Gênio, o Cristiano que é o gerente, pessoas respeitadas, de credibilidade na profissão, que nos trazem muito suporte. Então essa integração, ela com certeza vai trazer sucesso para a Portuguesa. A Portuguesa que eu já convido o pessoal aí, inicia agora no dia 11 do próximo mês, 11 de abril, categoria Sub-15 e Sub-17, enfrentam São Bernardo no estádio de Comursa. O Sub-13 e Sub-11 estreiam dia 17 de maio. E o profissional, dirigido por Serginho, que ele seja feliz, que ele consiga fazer a equipe subir, começa também agora em abril, num gramado espetacular, meu amigo. O gramado da Portuguesa, olha, quem for lá vai se surpreender, porque está todo reformado, está maravilhoso e dá vontade até de voltar a jogar, Edu. Bom, obrigado pela participação. Depois dessa... E estou sempre esperando o seu convite, aí fico feliz pela sua nova empreitada. Aí você é um cara... de ótimo coração, cara de credibilidade, respeitado na nossa cidade, na profissão, e a gente fica feliz por você. Obrigado, obrigado pelas palavras, vai voltar outras vezes. Halle, restando 30 segundos, um abraço, até a próxima semana com os destaques do futebol aqui. Claro, sem dúvida alguma. Um grande abraço, Edu, um grande abraço ao amigo da TV Com, do Esporte e Companhia. Semana que vem a gente volta com os destaques de mais uma rodada do Campeonato Paulista. Teremos o Santos e Corinthians, o clássico na Arena Corinthians, e também iremos comentar as equipes da região. Um grande abraço. E a nossa querida Roberta, né, que hoje foi presenteada com um grande buquê de flores, que ainda não sei quem mandou, mas depois eu vou descobrir, investigação interna. Agora, o destaque aqui, quem foi o ganhador da nossa caneca especial do programa de hoje, Roberta? Foi o João Gomes. Parabéns, João. Obrigado por ter participado do nosso programa, curtiu a nossa fanpage e ganhou a nossa canequinha. Agora ele não vai mais precisar esperar segunda-feira para estar com a gente. Ele vai ter o nosso programa Esporte Companhia dentro da casa dele. Muito bom. Sabe para que serve essa caneca? Além de tomar o seu chopp, pode ser um chazinho quente, serve também? Colocar uma aguinha e molhar aquelas flores. Tá bom? Roberta, beijão, até a próxima semana. Beijo, tchau. Você que é fã dela, tô de olho, hein? Fica com Deus, bom final de semana. Tchau, Alberto, tchau, Flavinho, tchau, Halle. Para você também, até segunda. Esporte e Companhia. Oferecimento Poupa Farma, o remédio que você usa muito mais barato. Não se engane, Fiat é Atri, em Santos e São Vicente. Imita Alimentos, produzindo momentos deliciosos a você.